Tô bem aqui, viu? Tá achando que eu não tô aqui, não, é? Ah, sim. Boa tarde você que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Você acaba aumentando a nossa responsabilidade em ter que passar para você as mais verdadeiras informações e imagens também. Porque estamos aqui para isso, porque essa firma, essa casa, são 20 anos fazendo o melhor que tem, levando informações verdadeiras para você. Eu estou falando da TVI. Ao meu lado aqui, Bebetão. Eu poderia nem falar Bebetão, poderia nem falar zagueirão, como eu normalmente o chamo. Eu poderia falar assim, simplesmente Bebeto, e você iria saber de quem eu estou falando. Um dos caras mais conceituados do rádio da cidade. Mas estamos falando de futebol, é boleiro, é zagueiro, bate-baba em todos os lugares da cidade. Já tá com a agenda cheia, já, pro São João, no baba. É sim. E daqui a pouco nós iremos levar um papo com o Bebeto. Mas também tem aquela doença que contagiou o mundo ultimamente, chamado Mundial de Clubes. Vamos falar deles. Sabe por quê? Deles que eu falo, os brasileiros. Vamos falar do mexicano. Vamos falar dos europeus. Por enquanto não tem muita coisa muito espantosa igual estavam imaginando, não. Ah, os europeus vão atropelar. Não tem sido assim, não. Muito pelo contrário. Eles têm se surpreendido com o que têm visto no Mundial. E o Mundial já fala, Mundial não tem só europeu. E o futebol, para quem acha que é só a Europa, está muito enganado. Se fosse só a Europa, os europeus iriam vir buscar aqui e em outros continentes as peças boas que o mundo oferece? Não iria. Claro que eles têm um poder aquisitivo maior, contratam as melhores peças. Mas, quando entra em campo, o poder aquisitivo cai por terra e ver lá dentro quem tem qualidade e competência para em 90 e alguns minutos decidir uma partida, um jogo de futebol. Meu parceiro Bebeto Oliveira, zagueirão. Ontem teve gol de zagueiro, daqui a pouco nós iremos comentar, sim. Bebeto, boa tarde, muito obrigado pelo aceitar do nosso convite. É um amigo que eu tenho, não é de hoje, um cara altamente do bem, conhecido, respeitado, conceito muito grande na cidade. Mas está aqui hoje como aquele que bota a 13, ele gosta da 13. Mas ele tá com um presente que nega véia deu ali, ó. É 3 e tem o nome dele. Bebetão, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, meu irmão. Valeu, Nino, obrigado pelo convite aqui. Também o pessoal da TVI, o Barbosinha aí, o Marcelo, você que tá aí substituindo o Marcelo. É sempre bom, né, falar de futebol, da coisa que tá no nosso dia a dia. E no dia a dia de grande parte dos brasileiros, né, quem não é apaixonado pelo futebol, falar de futebol, falar de amizade é sempre um prazer, né? E a camisa não se assuste, não. Eu sei que você costuma tomar sustos com esse escudo aqui. Vai um presente da patroa. E hoje, em homenagem a você, por vir aqui no programa, falei, vou de Flamengo, então. Pô, até porque, né, você já me confidenciou que no final dos tempos você vai... Você vai assumir que é Flamengo. Esse cara tem essa tese e ele fica falando pros caras que quando eu tiver... Eu vou falar exatamente o que ele fala. Rapaz. Ele fala assim, ó, esse negão, quando tiver perto de morrer, no último suspiro, ele vai falar assim, vem cá, com alguém, vem cá. Eu sou Flamengo a vida toda, eu não quis falar. Ele é tudo doce. Como sempre, autêntico, o nosso Nino Black, né? Mas é, Nino... Aí, prazeraço estar aqui, obrigado, meu irmão. Você sempre acompanhou a nossa trajetória, tanto na comunicação como no futebol. Eu costumo dizer, onde eu vou? Rapaz, se eu tivesse conhecido o Nino Black antes, eu teria ganhado dinheiro jogando bola. Com certeza. Porque os principais fundamentos do futebol, independente da nossa amizade, eu sempre acho você um cara espetacular. E eu não sei por que os políticos da cidade... Eu não falo nem cidade, da região. Não coloca você como um cabeça de qualquer time desse, juvenil ou profissional, ser à frente. Porque você conhece bola e os principais fundamentos que exigem o futebol, você passa pra gente. Eu, depois de velho, já, coroa, vim aprender... Depois de experiente. Bater com a perna esquerda, coisa que eu nunca fiz na minha vida. E aquele que faz gol de fora da área no Jorge Amado de canhota também? Também, né? Não fala o nome dele, não. Precisa ver jogando. O Bebeto traíra. É isso aí, Bebetão. O Bebetão tá aqui, vamos levar um debate esperto de futebol. Falar de futebol. Cássio, já vou começar, sabe com o quê? Já vou começar com aquela testada, aquela atropelar. O nome daquilo é atropelar. Aquela atropelada que Sérgio Ramos, zagueiro do Monte Rei do México, deu ontem no zagueiro da Inter de Milão, da Itália. Os europeus deram sorte em empatar. Olha pra lá, o cruzamento, o do escanteio.
bola alçada na área. Sérgio Ramos veio de lá, brecou, subiu e testou. Ele fez a movimentação. Olha, Bebeto, vamos aqui nós dois. Ele veio de trás, Bebeto, deu um piquezinho de 5 metros para ir de encontro à bola. Parou no trabalho de força, de impulsão de força posterior, de coxa, subiu e testou. Goleiro muito bom, goleiro da Inter de Milão, que salvou a Inter de Milão, inclusive na semifinal da Champions, contra o Barcelona. Não deu para ele, a testada muito bem dada do Sérgio Ramos no canto. Eu acho que teve sim uma colaboração do goleiro. Mas aí não é nem tido como falha do goleiro, é tido mais como prêmio para Sérgio Ramos, da movimentação e da testada que ele deu contra a zaga da Inter de Milão. Bebetão, é um cabeceio difícil, porque a área estava muito congestionada, né? Exatamente, você percebe que ele está no fundo, né, no segundo pau. Aí ele faz a movimentação ali para o meio, e ao mesmo tempo que ele faz a movimentação, ele, de forma surpreendente, tem uma impulsão gigantesca. Aí você falou do músculo posterior, então são detalhes que passam desapercebidos pela maioria dos torcedores, porque Sim. vão mais no lance da paixão, mas você percebe que uns 3 zagueiros ali, eles estão olhando a trajetória da bola. Esquece o adversário. Esquece o adversário. Que vem de trás, lá sobe, muita ele vem força. como elemento surpresa, né? Isso, muita força física, Bebeto. Agora, o que mais me impressionou é como é que ele sai do chão e tem essa impulsão gigantesca. É o famoso tempo de bola. Tempo de bola que, modéstia à parte, é o seu ponto forte. Bebeto está aqui hoje como convidado nosso. Primeiro que é uma honra nossa e essa casa agradece por Bebeto estar aqui, já falei isso. Cássio, continua com o lance aí. Estamos comentando ele. Muito obrigado, Cássio. Como diz Marcelo, o atacante de beirada. Deixa o lance aí. Então o Sérgio Ramos vem de lá, Marcelo, viu, Bebeto? E assim, sobe os zagueiros, como você falou, bem falou, todos olhando para a bola, não imaginavam que vinha um adversário ali por trás, e o único que não poderia cabecear essa bola foi o que cabeceou, o adversário, Sérgio Ramos. 39 anos, experiência esbanjando aí, força física também, para fazer um gol desse. Tudo bem que foi no primeiro tempo ainda, tinha força para subir, para atacar, e é um ponto forte do Sérgio Ramos, que, diga-se de passagem, era lateral direito, e Vanderlei Luxemburgo, quando assumiu o Real Madrid, viu característica de zagueiro nele e puxou ele para a zaga. Hoje é um zagueiro consolidado, campeão mundial, campeão da Europa pela seleção espanhola, ou seja, um zagueiro consagrado. Ele tem que agradecer muito ao Luxemburgo, né? O professor Luxa. Rapaz, assim, encontrou a melhor posição para o jogador estar em campo. Quando ele faz essa movimentação, Nino, eu fiquei pensando ali diversas coisas ali. Uma primeira coisa que eu lembrei foi de você. Você sempre tá batendo nessa questão do tempo de bola. Tempo de bola. Do cabeceio. E quem é Sérgio Ramos? Todo mundo conhece Sérgio Ramos, cara. Campeão mundial. Campeão de tudo, né, Bebeto? Líder do Real Madrid. Então, como é que você tem um jogador desse que contra você, todo mundo sabe que faz gol de cabeça e você não vai marcá-lo? E você não tá ali colado com ele desse jeito, Bebeto. É um descuido da defesa. Um descuido. Ô, Nino, você que lidou no futebol muito tempo e jogou profissional em diversos times aí do país, em alguns momentos do futebol, a gente percebe que é como se desse um apagão, né? Um branco, como fala. Nesse caso mesmo aí, Bebeto, você sabendo que o cara tem esse potencial todo, você esquece dele. Nesse caso aí, não foi nem esquecimento, Bebeto. Pode olhar que ele tá marcado. Ele tá marcado, ele se desvincula da marcação. O zagueiro que tava marcando ele chegou meio que cambaleando, tombando, quase caindo, onde ele tava em pé, firme para cabecear. Pode olhar que o zagueiro chegou trombando, desequilibrado. Olha lá como ele chega lá, olha lá, ó. Ele vem desequilibrado, e outro detalhe, porque Sérgio Ramos correu por trás e o zagueiro ficou parado lá e veio pela frente achando que fosse encontrar Sérgio Ramos. Sérgio Ramos não queria encontrar o zagueiro. Sérgio Ramos foi na batida da bola. Por quê? Porque a batida da bola foi do parceiro de Sérgio Ramos. Sérgio Ramos sabe onde aquela bola vai. Ele treina com o parceiro. O adversário não sabe. O adversário fez uma movimentação errada. Sérgio Ramos, por conhecer o time dele, fez a movimentação onde normalmente a bola vai e ali cabeceou, que é o ponto forte dele. Eu estava observando, ia destacar isso também, porque o movimento natural é ele ficar parado onde ele está e tentar, na impulsão, cabecear. Só que ele faz um movimento contrário, ele não vai reto, ele vai pro voltando. Uma espécie de meia-lua. Ele volta mais ou menos para a marca do pênalti, o que acabou com o zagueiro, né? Porque ele foi atrapalhado pelo próprio... Pelo companheiro. Não tem como. E se ele empurra o companheiro, seria nada, porque ele empurrou o próprio companheiro. Sérgio Ramos fez uma movimentação perfeita, Bebeto. Ali, o tempo de bola perfeito. Isso é conhecer o adversário, saber que ele é perigoso e marcar antes. Ali assume sua responsabilidade. Tipo, marcação basquete. Cada um marca um.
E se acontecer algum imprevisto, o um que você estava marcando que causou o imprevisto, a culpa é sua. Você estava marcando. Então, Sérgio Ramos foi muito feliz. Cássio, valeu, Cássio, do lance. Sérgio Ramos, perfeito. Movimentação testada. Esse foi o gol que deu a vantagem momentânea para o Monterrey do México sobre a Inter de Milão, a poderosa Inter de Milão da Europa. E aí, depois a Inter veio empatar com um gol de outro muito bom jogador, Lautaro Martinez, argentino, capitão do time. A Inter criou diversas chances de gol. Nesse exato momento aí, estava 70% de posse de bola. Para Inter. Para Inter. E assim, Marcelo, o costume de estar com Marcelo. E assim, Bebeto, posse de bola é importante? Muito importante. Quando você está com a bola, óbvio, naturalmente, você não corre o risco de tomar o gol. A não ser que alguém pegue e chute contra o patrimônio. Contra o patrimônio não existe. Existe, mas você está me entendendo que você é gente inteligente que assiste a gente aqui. Se você está com a bola, você vai trabalhá-la. Trabalha, e o adversário tem que correr atrás, porque normalmente seu time não vai entregar a bola. Ou não quer, ou não pode entregar a bola. Quer a bola? Venha roubar, porque meu time tem qualidade para ficar com ela aqui. Mas desse jeito aí, do jeito que a Inter estava 70% de posse de bola, subentende-se que um time que tem 70% de posse de bola sobre o outro é absoluto no lance e que vai ganhar o jogo se já não estiver ganhando. Mas aí passa para o torcedor que a Inter em momento não teve pressa, porque sabia que não ia perder o jogo. Sabia que poderia empatar, como empatou, e teve muitas chances de fazer o segundo gol da virada, e não teve capacidade. Exatamente. A Inter chegou meio que com o nome, né? Com o nome mesmo, Bebeto. Com o nome, como o Flamengo costuma fazer às vezes, acha que Flamengo é Flamengo, que pode ganhar qualquer partida e acaba assim enganchando com alguns times aí. O Ceará, o Fortaleza, etc. O Flamengo, no caso, o Bebeto está trazendo para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro para contextualizar o processo aí. O Flamengo tem essa mania. Quando é um time inferior, entre aspas, que hoje o futebol está muito nivelado. Tem ninguém bobo, né, Bebeto? Eu acho que hoje o que prevalece não tem jeito é a condição física. Agora, se você tem um cara altamente diferenciado, como o Sérgio Ramos, como um Arrascaeta. O próprio... O Flamengo agora trouxe um diferenciado, Jorginho. Muito bom jogador. Ele entrar de titular, assim. Muito bom jogador. Felipe Luiz conhece ele, sabe do potencial e sabe quanto ele acrescentaria para o time. Por isso colocou, Bebeto. E bancou, né? Muito bom jogador. Porque um outro treinador ficaria meio preocupado. Vou barrar fulano, barrar cicrano. Ele não, bancou, botou o jogador, jogou bem, né? Inclusive deu passe pro gol. Nós percebemos que o Flamengo, os jogadores do Flamengo têm um respeito muito grande por Felipe Luiz, apesar de ser um cara jovem, mas não precisa ser velho de idade para adquirir o respeito dos seus comandados, não. Precisa ter conhecimento e respeitar. É dando que se recebe. Respeito é assim também. Respeita para ser respeitado dentro do seu conhecimento. O Flamengo não contrata ninguém bobo. O Flamengo não efetivou no cargo Felipe Luiz porque ele tem o cabelo longo ou porque ele jogou no clube um tempo. Efetivou pela capacidade que ele tem de ser treinador, que está demonstrando, e pelo currículo de jogador. Aprendeu muito, é brasileiro, mas teve a vida profissional praticamente toda na Europa. É um cara conceituado, respeitado e muito qualificado. Está no lugar certo, é o treinador do maior time do país hoje, que é o Flamengo. A maior estrutura, uma das maiores estruturas da América, do mundo, por que não? O Flamengo que estreou bem no Mundial. Na minha opinião, o Flamengo foi o que pegou o time menos forte, digamos assim, porque não tem ninguém fraco. O Flamengo fez o dever de casa, podemos falar assim, pela torcida que tinha. E olha que o adversário também tinha uma torcida muito grande. Mas nós sabemos que cada jogo é uma história. O Flamengo agora recebe o Chelsea. Tá todo mundo com medo do Chelsea. Verdade. Mas será que essa disparidade, essa distância é muito grande, Bebeto, da Europa, do Chelsea exatamente, para o Flamengo, do que você tem visto do Flamengo, do que você tem visto do Chelsea ultimamente? Nino, eu acho que essa é uma questão cultural, né? A gente tende a valorizar mais o de fora do que aquele que está conosco no dia a dia, né? Seria a história do santo de casa não faz milagre? Mas o Flamengo tem muitos santos de fora vestindo a camisa dele, Flamengo. Muitos santos que a maioria deles são da seleção dos seus países. O Fluminense foi ontem a demonstração disso. O Fluminense engoliu, mas vamos terminar o raciocínio com relação ao Flamengo. Pois é. Então existe essa questão psicológica, né? A gente tem a mania de exaltar mais os jogadores de fora, do exterior, do que o próprio jogador nacional. Mas aí agora vai entrar o Fluminense. Renato Gaúcho sabe pela história que tem, já foi campeão mundial. Sim. Você vê que o fator psicológico do Renato Gaúcho influenciar o Fluminense fez total diferença
Eu não sei por que não ganhou aquela partida, porque chances teve muitas, né? Criou bastante e não teve. Aí entra a palavra que não pode fugir. Faltou competência ao Fluminense. Porque criou bastante. O esquema tático do Fluminense. O treinador do Borussia falou que eles somaram o ponto mais difícil desde quando ele está no cargo. Porque ele pegou um time muito arrumado que ele não esperou que fosse assim. Ele falou: eu não esperei que o Fluminense jogasse o que joga. Nós demos sorte em não perder o jogo. Bem colocado, hein? Bem colocado, humilde e verdadeiro. Humilde e verdadeiro, coisa que a gente pouco ouve, principalmente vindo da Europa. O próprio torcedor e a imprensa, a crônica esportiva brasileira, ela não acredita que um brasileiro possa vencer um europeu. E o europeu que está dentro do contexto, o treinador do time, se surpreende com o que nós mostramos para ele com relação à qualidade técnica e surpresas táticas. Ou seja, só quem se surpreende com o que tem somos nós. O adversário não surpreende, o adversário sabe que nós temos qualidade. A crônica esportiva brasileira também sabe, porém ela procura diminuir, infelizmente. Mandar um forte abraço aqui. Tem uma galera ali assistindo aí. Rapaz, o pessoal lá do grupo da gente lá, né? Os Blacks. Os Blacks, né? Nilton Bahia tá ali assistindo. Nilton Bahia, inclusive eu quero dizer, ô Nilton, meu querido, use mais o adendo na hora de treinar, né? Use o adendo da chuteira que não escorrega bastante, leva uns birros aprumados. Quem me pediu isso foi o Renan. Esse tem que falar o aí. adendo, o adendo ficou famoso. O adendo é de Duda. De Duda. Forte abraço a toda a equipe. Rapaziada Não só dos ele, mas Blacks. todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo YouTube também, né? Isso. Da TV Itabuna. Quem não puder assistir ao vivo nesse momento ou pegar alguns trechos, pode acompanhar depois aí no YouTube. A hora que quiser. Que beleza, hein? Desse jeito. Cássio, meu querido, bota na marca do pênalti. Eu vou deixar você bater, que eu sei que você gosta de bater pênalti. Bota na... você gosta, você é descarado. Não, eu gosto de me desafiar, na realidade. Ô, Cássio, bota na marca do pênalti aí. Não sei se viajou para Orlando para ver o jogo dos brasileiros lá no Mundial. A casa de Orlando Cardoso? Não, rapaz, Orlando, a Cássio, por favor. Olha pra aí. Passe, eu chutava pro goleiro. Aí, no caso, volta lá, Cássio, esse ataque aí do Fluminense. Se é o Patinho que treina com a gente, eu nem pergunto, porque ele Pé direito, ali, Mário. Eu ia citar exatamente. Entendeu? Agora. Por isso que Túlio é Túlio, por isso que Bebeto era Bebeto, o Bebeto, você que joga futebol e que gosta de jogar no ataque, principalmente. É tão difícil você pegar uma bola assim, né não? Receber uma... Aqui é programa esportivo, você vai saber do que eu tô falando. Quem é da bola sabe. Você recebeu uma enfiada de bola dessa aí, você sair na cara do goleiro, tudo que um centroavante, um atacante quer, sonha. Numa competição dessa, um tapete desse, uma situação do placar dessa, 0-0, você precisando mostrar pro mundo quem é o seu time, se ele ainda tá meio que desacreditado por muitos, contra um europeu que acabou. Um dia desse, eles meteram uma goleada no Real Madrid. Eles eliminaram o Real Madrid da Champions, esse Borussia Dortmund aí. Então, o Fluminense pegou, o Fluminense engoliu. Por isso que eu falei aqui, claro que brincando, mas brincando de falar sério, que o Fluminense era o de short branco. Porque para quem não viu, pensa que o Fluminense é o amarelo, porque não estava acreditando no Fluminense. Eu não lembro de já ter visto o Fluminense fazer uma partida tão consistente, tão boa, que é tricolor também. Esse é o Fluminense de muita gente nessa cidade que gosta de futebol e ficou feliz com o Flusão empatando. Poderia ter sido melhor, Bebeto. E esse jogo inspira muitos clubes a, quando jogar com qualquer time europeu ou de outra nação, a ir pra cima e jogar o futebol que tem que ser jogado, né, Nino? Com ousadia, com... Sim, com o que tem, né, Bebeto? Tem, dá o máximo. Se você ficar atrás, procurando empate... Eu não gosto de treinador retranqueiro, nem time retranqueiro. Quem joga pelo empate acaba perdendo. Tem que ir pra cima, cara. Eu já vi diversos times perder título com vantagem de 2-2, 3 gols e perder título justamente pela postura covarde, né? Mandar um abraço aqui, o Alan Bastos, tá acompanhando a gente aí pelo YouTube. Valeu, Alan. Uma galera. Bom programa pra vocês aí. Valeu, daqui a pouquinho a gente dá mais um abraço pra galera aí. Desse jeito. E o Fluminense ontem fez o quê? O Fluminense acreditou naquilo que tinha. O quê? Qualidade dos seus jogadores, qualidade profissional. E Renato passou, eu vi os bastidores de Fluminense e Borussia, e Renato bateu numa tecla chamada coragem. Coragem para jogar, porque vocês estão no Fluminense, porque são profissionais de futebol. Lá tem profissionais que trabalham no continente, e o continente de lá vem buscar jogadores aqui para irem para lá. Olha o que Renato falou. Joguem. O que vocês errarem é meu, o que vocês acertarem é de vocês. Isso faz total diferença. Renato falou isso. O que vocês acertarem é de vocês, o que vocês errarem é meu. Mas joguem, façam o que quiser. E saiu batendo no peito de um por um. Eu confio em você e você tá no Fluminense. Um time grande do Brasil, grande do Rio de Janeiro. Jogue o que sabe. É chance única contra o Borussia. Mostre o Borussia quem é você.
Nino, você Passou confiança. como jogador profissional e também como treinador, você pode falar isso bem melhor que eu, como qualquer outro torcedor também. É, o fator psicológico do jogador em campo, ele recebendo esse incentivo, vai lá, use, ele tende a jogar bem melhor do que se ele for criticado, massacrado. Não, você vai ter que jogar bem, se você não jogar, eu lhe tiro, o cara já entra com medo de errar, né, Nino? É o comandante, né, Bebeto? O comandante passa pra você que você pode fazer isso, que você deve fazer isso, porque ele confia em você. Se meu comandante, que tá no cotidiano, no dia a dia comigo, tá me dando essa liberdade, tá me mostrando que realmente confia em mim, confia no meu trabalho, porque ele é realmente quem me conhece. Se ele tá me passando essa confiança, o que mais eu temerei se quando eu entrar em campo ali, aquele jogador do lado de lá foi comprado por X milhões mais do que eu, mas na hora que ele entra em campo e o juiz apita, o futebol é jogado por ele, o dele, e por mim, o meu. Ali nós vamos medir a qualidade, quem tem mais qualidade, quem tem mais competência, porque naquela hora não entra o dinheiro. Naquela hora funciona quem tem mais qualidade, competência e comprometimento. E tem uma coisa, tem dia que a bola não entra, você que joga bola sabe o que eu tô falando. Tem dia que a bola não quer entrar, por um motivo ou por outro, mas a punição vem. E você, se estiver preparado, concentrado e merecendo, com certeza é o seu dia de acertar. O Borussia deu sorte ontem que o Fluminense não acertou. Tem muita gente falando que o Borussia jogou mal. Vamos ser inteligentes, gente. Não foi o Borussia que jogou mal. Foi o Fluminense que engoliu. Foi o Fluminense que jogou bem. E nós temos qualidade para isso. O Flamengo já estreou jogando, engolindo o adversário. Mas o adversário era menor. Problema dele. No Mundial não vai ninguém pequeno, não. O Flamengo vai pegar o Chelsea. Na minha opinião, volto a falar, o Flamengo, para mim, o Flamengo joga de igual para igual com o Chelsea e não deve nada. E não deve nada, porque qualidade tem do lado de cá e tem do lado de lá também. Nós temos que parar com isso, de achar que só o do vizinho tem valor, ou que o do vizinho é melhor do que o nosso. Nós temos que saber que nós também temos qualidade. O Flamengo é uma seleção dentro do clube. Todos os jogadores são de seleção do seu país. E nós temos que valorizar o que é verdadeiro, não o que a gente imagina ou o que a gente tem paixão. Muita gente é apaixonada por clube europeu e acha que por ser apaixonado pelo europeu, o brasileiro, o sul-americano, não tem valor ou que tem valor menor. Vamos ser realistas conosco primeiro, para depois emitir opiniões. Principalmente quem é formador de opinião, Bebeto. A última Copa do Mundo mostrou isso aí, né? Sim. A Argentina, né? Mbappé conversou que Brasil e Argentina, que ele tinha que o povo tinha como favorito, e o repórter perguntou a ele. Ele falou que no Brasil e Argentina não tinham condições de vencer uma Copa do Mundo, porque o futebol não tinha o desenvolvimento que os europeus tinham. Pagou a língua como eles perdendo para um sul-americano, um argentino. Quer ver outra coisa que quase nenhuma imprensa está falando, brasileira está falando, e que eu estava observando e já venho pontuando isso já há mais ou menos uns 2 anos. Sim. Dos times que mais se destacam no Brasil e está indo para Libertadores e agora Mundial, são do Rio de Janeiro. Sim. Flamengo, Fluminense, Botafogo. E aí corre para São Paulo, vai o Palmeiras. Eu fico imaginando a imprensa paulista como deve estar no tempo. O bairrismo deles é gigante um com o outro. Muito grande. Sim. Olha, Bebeto, assim, a gente fica feliz pelo futebol brasileiro estar nesse despontar aí. Tem um jogo que o pessoal tá comentando e temendo, já tem um monte de brincadeirinha na internet, é o Botafogo e o PSG. São escolas diferentes. Hoje o time a ser temido da Europa é o PSG, porque muita gente tem o campeão da Champions. Quem ele pegar, ele vai estraçalhar. Tem isso. Mas é jogo, vamos esperar. É o esporte, é a modalidade esportiva, futebol, que nem sempre o melhor vence. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Cada jogo é uma história, escolas diferentes. Vamos esperar, porque não podemos contar com o da galinha. Tem que esperar. Bebetão, fica difícil. Porque assim, eu tô vendo na internet uma brincadeira que botaram do boxe. Botaram o escudo do Botafogo em um, o que apanha, e o escudo do PSG no outro, no que bate. Ou seja, o Botafogo só vai apanhar e o PSG só vai bater. Lembrando que eles estão em final de temporada, né? Os Sim. jogadores já desgastados. E A Europa. alguns times já poupando jogadores e tal. Acho que confiando eles deixando para os jogos da final, o que pode ser eliminado até antes. Né? E nem usar os jogadores nas finais, porque não vão chegar até lá. Então os brasileiros acabam levando vantagem, porque ainda estão em começo de temporada aí, né? No meio, mais ou menos no meio, né? Então, a gente espera que os times brasileiros... Eu acredito que pelo menos 1 ou 2 times
vai chegar aí na semifinal. Aí. Fazendo um comentário final aqui, todo time brasileiro está em meio de competição aqui no Brasil. Os jogadores estão voando fisicamente e os que têm a técnica estão também tecnicamente. Lá eles estão em final de temporada. Agora eles estão pagando uma coisa que acontece conosco, que acontecia conosco no final do ano. Que no final do ano, nós brasileiros entraríamos de férias, o futebol, e eles estavam voando na temporada deles. E agora, o Mundial era no final do ano. Agora o Mundial no meio do ano, eles estão provando do veneno que nós provávamos no passado. Eles estão em final de temporada e nós estamos voando. Talvez por isso também essa diferença caiu. Bebetão, foi bom ter você aqui. Passou você rápido, é gente. Danilo. Eu tava preocupado O tempo faz igual o Vascão, voa. Pra segunda. Não, para. Bebetão, foi bom ter você aqui. Muito obrigado pela presença. E mais vezes virão por aí. Essa resenha boa tem que ter sempre, Bebetão. Eu convidando a galera aí, né? Vai ter o Mundial de Clubes lá no Campo do Caíque. Amanhã tem um amistoso. Quinta-feira tem um amistoso lá. Associação Barirense que eu jogo. Sim. Contra a Associação de Marinho, a partir de 7 da manhã. Sargento Marinho. Quem puder aparecer por lá, Bebetão vai estar na área. Que beleza. Esse foi Bebeto Oliveira, nosso convidado de hoje. Muito obrigado você que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E amanhã espero você aqui, meio-dia. Porque aqui são 20 anos contando a sua história.